Nós devemos ter um certo cuidado com as nossas atitudes, pois muitas vezes nós não pensamos nas consequências que elas podem trazer para nós. Eu quero falar com você hoje sobre Abraão, Sara, Ismael e Isaac. A Bíblia conta que Deus havia chamado Abraão e dado uma palavra para ele dizendo que ele seria pai de nações. Ele sendo já velho e já adiantado em idade, sua esposa era estéril e ele não tinha filhos. Ele teve que crer nessa promessa, ele teve que crer nessa palavra, muito lindo, essa fé de Abraão, muito lindo, o patriarca da fé nos ensina isso. E ele perseverou, ele creu na palavra de Deus. Porém, nos anos passando e não acontecia o que ele esperava, a esposa Sara, a Saraí, nem era chamado Sara ainda, Deus mudou o nome deles, chamando ela, a Saraí, seu marido, disse: olha, como eu não posso gerar filhos para você, seria possível que você tivesse um filho com a minha serva, a egípcia Agar. Tendo um filho com ela, então você não terá mais vergonha em não ser pai, não ter a alegria de ter um filho. E assim então o Abraão, ele respeita a esposa e desrespeita a Deus. Deus não havia dado essa direção para ele. Às vezes nós tomamos atitudes que nós achamos ser a atitude correta. E às vezes agimos no impulso. O que é agir no impulso? Eu vou fazer, e a todo custo você vai e faz. Você passa às vezes até as madrugadas afora para fazer uma coisa que Deus não mandou você fazer. Agora, o que está mandando o Senhor? Olha, eu vou gerar de você e da sua esposa um filho da promessa. Mas eles desobedeceram. Agar, então, na primeira noite que teve ali com Abraão, já engravidou. E a Bíblia também diz que logo após que ela engravidou, Agar, ela começou até a ser um tanto quanto soberba. Ela começou então a desprezar a Saraí. E quando ela começou a desprezar a Saraí ficou brava. Ela ficou, como a gente chama aqui, o pessoal de Pato Branco, ficou de bico, né? Ficou manhosa. Por que essa Agar está me afrontando? Por que ela está me desprezando, né? Que cara de pau tem essa mulher de me desprezar? Como que pode essa mulher fazer isso comigo? Mas quem escolheu isso foi a Sara. A Saraí disse: olha, deita-te meu marido com a Agar. Veja que há escolhas que nós fazemos que elas têm uma consequência enorme. Pense que uma vida, ela não é só uma vida que você tem que dar de comer para ela. Eu sempre digo para os pais, quando prego sobre família, eu falo: filho não é só botar comida na boca dele e encher a barriga dele, não. Filho você tem que ensinar, tem todo um tratamento. Filho, não existe, por exemplo, pastor, quando não dá certo mais, separe e cada um vai para o seu lado. Não existe ex-filho. Filho é até o último dia da tua vida, meu irmão. Só que, como a palavra diz, ele deitou-se com Agar engravidou e ela começou a desprezar a Saraí. E a Saraí ficou furiosa. E falou: pode tirar essa mulher, some com essa mulher daqui, eu não quero ver a cara dessa mulher aqui. Então Abraão falou: faça o que você achar melhor, Saraí. Né? O homem sábio, ele obedece, né? Ele falou: pode fazer o que você quiser com essa mulher, a serva é sua, pode mandar embora. E aí então a Saraí manda então que Agar some dali e vai embora. E Agar, ela vai chorar, ela vai para os desertos, ela vai chorar, vai sofrer. Agora grávida de Abraão, sofrida, sem um lar, e ela então escutou Abraão e falou: viu, seguinte, volta lá, peça perdão para Saraí, converse com ela vai perdoar você, explique a situação, diga que você não estava pensando de maneira correta, que você agiu de maneira errada, peça perdão e ela vai deixar você voltar. E foi dito e feito. Veja que tem coisas que se você bater de frente, você arruma briga. O Abraão não bateu de frente com a esposa dele, não. Ele falou: então tá bom, quer mandar embora, pode mandar. Mas depois ele instruiu Agar: volte lá, fale com ela, peça perdão, peça desculpas.
Quando a gente resolve as coisas, muitas vezes, na flor da raiva, do ódio, do nervosismo, nós às vezes falamos coisas que não devíamos, agimos de maneira errada e assim então tomamos a decisão que traz uma consequência pesarosa para nós. Agora, Agar volta para casa, e ali então ela gera o seu filho, o Ismael. O Ismael nasce e aí então, quando passado 20 anos, o Senhor visita a Saraí, o Senhor diz a Abraão, Abraão, hoje é o dia que você vai poder ter a alegria de sua esposa gerar o filho da promessa, o seu Isaac. Isaac significa alegria, significa riso. Então, chegaria o momento da tristeza acabar e a alegria brotar, então, no meio desta casa. Foram 20 anos que Deus prometeu para que o filho nascesse. Por que demorou tudo isso, pastor? Primeiro, a demora aconteceu por causa da desobediência. Você, quando quer ouvir, ouça primeiro a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que aconteceu com Abraão? Ele acrescentou a palavra de Deus. Ele não esperou que Deus acrescentasse, ele mesmo por si só acrescentou. Cuidado para a senhora, para o senhor, para você jovem, para o senhor idoso, idosa, você que está querendo acrescentar alguma coisa do seu jeito. Deixa Deus agir pela palavra. Como que eu sei que é Deus agindo pela palavra? Quando eu escuto a palavra e fico nela até que ela se cumpra. Abraão tinha que ter ficado firme na palavra para que ela se cumprisse. Tem pessoas que estão deixando para tarde demais e podem sofrer depois. Tem pessoas que se adiantam demais. Então, minha mãe me dizia quando eu era criança, o apressado, ele come frio. E já o outro apressado também, ele come quente. Quando a pessoa não sabe esperar a hora certa. Tudo tem uma hora certa. E a hora certa é aquela que Deus dá a direção. Só que às vezes por nós termos no nosso coração a consciência de que estamos certos e agimos no ímpeto, no calor do momento, nós tomamos decisões erradas. Então, agora a Sarai, agora chamada Sara, Deus muda o nome dela para Sara e diz: olha, Sara, você vai gerar o seu filho, o filho Isaac nasce, e aí então algo volta a perturbar a Sara. A Sara ficou perturbada lá atrás quando o Ismael, a Agar engravidou de Ismael e ela desprezou e mandou ela embora. Agora quem vem desprezar a Sara é o Ismael, o menino. E aí olha o que diz o versículo 9 de Gênesis, capítulo 21, versículo de número 9. Gênesis 21, versículo de número 9, que diz assim: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Quer dizer, quando nasceu a criança, quando nasceu o Ismael, aliás, quando nasceu Isaac, Ismael começa a zombar. Lembra quando Agar foi despedida? Acabei de comentar com vocês. Quando Agar foi mandada embora porque ela zombava, porque ela tirava onda com a Saraí, e ela ficou perplexa, ela ficou nervosa, ficou preocupada. Mas Deus deu graça que ela voltasse para dentro da casa novamente quando ela pediu perdão. Agora é o contrário. Agora não é mais a Agar que está zombando dela, agora é o filho de Agar. O filho de Abraão, o Ismael, começou a zombar de Isaac, quer dizer, eu sou o filho mais velho, eu sou o dono da bênção, o que vocês querem com esse menino? Coisas desse sentido. Aí diz o versículo seguinte: e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Então, veja o que está descrito aqui. A Agar, ela fez escolhas erradas. Aliás, eu vou recapitular. A Sara fez escolhas erradas. A Agar foi perdoada lá atrás, quando ela zombou. E agora o filho, o Ismael, começa a zombar dela e também do seu filho. E ela, com a intenção de que Ismael não roubasse do seu filhinho Isaac a bênção, a bênção da primogenitura, a bênção de ser o filho da promessa, o primeiro filho, ela fala: pode mandar esse menino e essa mulher embora. Eu fico de verdade, eu fico pensando assim, como que deve ter ficado, melhor dizendo, o coração
de Abraão ao saber que teria que mandar o seu filho embora. Esse menino, eu não estou aqui para querer falar para você uma coisa que pode deixar muita gente triste, mas esse menino não era projeto de Deus. O Ismael não era projeto de Deus. O projeto de Deus é o Isaac. Quando você arruma Ismael, quando você traz Ismael no lugar do Isaac, você está arrumando um problema. A Bíblia fala lá em Gênesis, se não me engano é o capítulo 16, quando Ismael ele é anunciado que a Agar está grávida, a Bíblia fala que ele seria um homem bruto, um homem ruim. Ele também seria abençoado por Abraão, porque ele era filho de Abraão. Se é filho de Abraão, ele também deve ter as bênçãos de Abraão sobre ele. Mas não seria ele o filho da promessa. O filho da promessa de Deus era com a sua esposa Sara. Então veja que ele, tendo por achar que estava correto, achar que a atitude que ele está tomando está certa, tendo relação com a Agar, a egípcia, ele traz um problema para ele. Tem pessoas que falam, nossa, por que isso acontece comigo? Está acontecendo com Abraão uma decisão que ele tem que tomar. Ou eu agora fico com a palavra de Deus, com o filho que Deus me deu aqui com a minha esposa, ou eu agora eu vou defender o Ismael e a Agar e trazer um problema para a minha família. Então, ele tem que fazer algo doloroso. Ele precisa, então, pegar o seu filho Ismael, pegar a egípcia, que era serva da sua esposa, e mandá-los embora. Imagine a dor deste pai. E quando ele fica com essa dor no coração, eu acredito que ele não iria mandá-los embora, porque é filho dele, cresceu ao lado dele. Só que olha o que Deus fala, versículo 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão. Ele não gostou disso, por causa do seu filho. Ou seja, a egípcia ainda vai desprezar, mas o Ismael é meu filho. Como eu vou mandar ele embora? Isso acontece muito, em muitos casos acontece, quando às vezes há separações, depois há uma união, né? E aí vem o agregado, o filho da esposa atual, filho do marido atual. Não deveria ser assim, não deveria. Biblicamente não deveria ser assim. Né? A não ser no caso daqueles que ficaram viúvos, né? Que o marido morreu, a esposa morreu, não deveria. Mas, em virtude desses relacionamentos, muitas vezes tem atritos nessa área. E normalmente o pai vai ficar do lado do filho, a mãe vai ficar do lado do seu filho. E o que está descrito aqui é, no coração de Abraão endureceu, ele, puxa vida, mas como que eu vou mandar meu filho embora? Aí vem Deus, versículo 12. Porém Deus disse para Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então, desde o princípio, a palavra de Deus estava acerca de Sara e Isaque. Então Deus fala, não fique preocupado, faça o que a Sara está falando. Entenda que às vezes cortar o cordão umbilical sobre algumas coisas que você faz, algumas atitudes que você tem com amigos, com pessoas, até familiares, vai doer. Não vai ser fácil você se desvencilhar dessas coisas que você por muito tempo passou amarrado, passou preso. Passou ali que você não sabia o que fazer, porque você errou lá atrás, mas você não pode dar o braço a torcer, porque você que aceitou. Agora Deus pode fazer como a Sara está falando. Pode dispensar eles, porque eu tenho um trabalho para fazer. Aí o versículo 13 fala, mas também do filho desta serva farei uma nação, por conta é tua semente. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou abençoar o Ismael. Eu vou abençoar porque ele é teu filho, Abraão. Pode ficar tranquilo que eu não vou jogar ele fora. Eu vou cuidar de seu filho Ismael. Aqui eu gosto muito de lembrar daquele versículo de Isaías, que a Bíblia fala que ainda que a mãe possa desprezar seu filho. A mãe não faz isso. Uma mãe, eu vou falar com todas as vezes, uma mãe com M maiúsculo, uma mãe de verdade não manda seu filho embora, não despreza seu filho, ela cuida de verdade. Agora, no caso de uma mãe que não cuida de seu filho, a Bíblia fala que Deus, ele ainda que a mãe despreze seu filho, ele diz, eu jamais te desprezarei.
A Bíblia está narrando para nós uma dor muito grande, ter que dispensar o seu filho. Mas Deus está dizendo, eu não vou dispensar, eu vou cuidar dele. Pode ficar tranquilo, Abraão, fique em paz, porque eu vou cuidar e vou tratar do seu filho Ismael. Ele não vai ficar desprezado nesse mundo. Versículo de número 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar. Ele prepara um pão e prepara um copo com água. Pense, por exemplo, um homem que tem abundância de vacas, de ovelhas, de bois, homem que tem gente trabalhando como servos de Abraão, ele despede seu filho com um pedaço de pão e um copo de água. Aí você fala, mas Abraão é mau. Deus falou que cuidaria de Ismael. A bênção estava sobre Isaac. Por isso eu queria que você entendesse. Nossa, pastor, mas parece uma maldade com Ismael. Não parece uma maldade com Ismael. O Abraão está sofrendo agravos da desobediência dele. Tem coisas que você está passando, que você hoje está sofrendo, porque você não acatou a palavra. Quando você não acata a palavra, você está à mercê das suas atitudes. E embora nós saibamos que nós podemos ser pessoas guiadas pelo nosso emocional, pelos dias que nós estamos vivendo, se nós não dermos atenção à palavra, pense, por exemplo, que há pensamentos e atitudes nossas que, se elas forem colocadas em prática, você pode perder tudo que você tem na mão de Deus. Deus tem projetos tão grandes a seu favor, a seu respeito, mas por você desprezar a palavra de Deus, por você esquecer da vontade de Deus, você pode ter coisas, percalços, dores no meio do caminho da tua história por conta de você ter desobedecido. Isso aqui não seria necessário acontecer. Isso aqui não seria necessário acontecer se ele tivesse entendido o que Deus havia dito. Às vezes Deus fala uma, Deus fala duas e nós não entendemos. Davi disse no Salmo, se não me engano é o Salmo 62, o Davi disse assim, o Senhor falou uma vez e duas vezes eu entendi. Sabe o que eu compreendo com isso? Quando nós ouvimos duas vezes, quando alguém fala uma vez e fala duas vezes ao nosso coração, aos nossos ouvidos, é quando ecoa. Quando você fala num lugar que tem um eco, é a mesma coisa de você ouvir agora e aquilo continuar falando dentro de você. Isso é a fé da palavra. Quando você pega a fé da palavra, quando você entende a fé da palavra, você consegue ouvir a palavra, a pregação do evangelho, você consegue ouvir o ensinamento da palavra e aquilo não fica só no momento que você ouve, aquilo fica falando dentro de você. Aquilo vai falando, até que você veja cumprida essa palavra, você não para. Isso é Deus falar uma e você ouvir duas vezes, quer dizer, aquilo fica ecoando, fica mexendo com você até que aquilo se cumpra. Só que Abraão preferiu deixar de ouvir a Deus, não esperou a promessa se cumprir e ouviu agora a Sara. E agora está colhendo uma consequência. Ele tem que dar um pedaço de pão e uma garrafinha com água para o filho poder ir para o deserto. Sei lá ele o que poderia pensar, mas Deus disse, eu vou cuidar dele. Agora, ouvindo e obedecendo a palavra, ele faz o que Deus manda. Pega esse menino e pode despedir ele, porque eu vou cuidar dele. Então entenda que, por mais que havia acontecido, na verdade, algo ruim, Deus agora entrou e veio trazer, como diz a palavra, Deus muda a maldição em bênção. Tira agora essa situação. Vai ser doloroso no primeiro momento você cortar o laço com aquilo que está errado. Vai ser difícil, mas quando você decide fazer o que é certo, você começa então a viver a bênção de Deus. E aí vem o versículo de número 14 de novo, né? Aí deu ali, então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o odre de água e os deu o pão e deu o odre de água e deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. Pergunta, por que as pessoas choram? Por que as pessoas elas deixam as situações agirem a ponto de tirar sua alegria e ela chorar? A Bíblia havia falado a Abraão, através do próprio Deus, falando a Abraão, eu vou cuidar de Ismael.
Eu vou cuidar dele, ele é tua semente. Fique tranquilo que ele não vai ficar desprezado. Quando você mãe, quando você pai, quando você marido, esposa, filho, quando você não sabe a vontade de Deus, você fica desesperado. Quando Deus falou para Abraão que cuidaria de Ismael, Agar não ouviu. Deus não havia falado com Agar, porque Agar não falava com Deus. Quando você decide buscar a Deus, Deus vai mostrar para você o que vai fazer dos seus filhos, o que vai fazer com o seu casamento. Ah, pastor, eu tenho buscado, tenho ido para a igreja, mas nada tem acontecido. E por que não está acontecendo? Porque você não ouve a Deus. Você escuta o pastor, você está me assistindo agora, você escuta a minha voz, você até lê o versículo, você marca, pega lá o marca-texto, marca na Bíblia, pega o papel, marca, anota, mas não pratica. A Agar não tinha ouvido a Deus, por isso ela senta e começa a chorar. Se Deus disse que vai cuidar de Ismael, Ismael não vai ter falta de nada. Ismael vai crescer, ainda que seja no deserto. Veja que tudo isso está acontecendo por conta de uma desobediência, de uma atitude errada. Agora, quando ela começa a chorar, ela deixa o menino, fica aqui, filho, fica debaixo dessa árvore aqui, a mãe só vai à frente aqui um pouquinho ali, para a mãe ver se a mãe acha água, aí ela senta numa árvore e começa a chorar. Ai, Senhor, eu não quero ver meu filho morrer. Você vai sentar e chorar, você vai sentar e aceitar perder tua família? Vai aceitar a droga ganhar e levar teu filho embora? Você vai aceitar ver seu casamento acabar, ver a mulher mundana levar teu marido embora? A senhora vai aceitar uma coisa dessa? A senhora acha que isso é de Deus? É melhor que vá mesmo, pastor. Depois quem vai sofrer é você. É você que vai sofrer. Porque quem mandou, que sem vergonha, olha o que fez comigo. Pode ser invertido tanto para a mulher quanto para o homem. Olha o que fez comigo, mas se a senhora ouvir a Deus, se o senhor ouvir a Deus, você vai parar de chorar e vai enxergar uma esperança de fé. Versículo de número 17. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus. Preste atenção que Deus ouviu a voz do Ismael e não da mãe. Quantas mães já não oram mais pelos filhos? A senhora já não vai mais para a igreja, a senhora não faz mais campanha por ele. Em outro tempo a senhora jejuava, orava, clamava. E por que a senhora não faz mais isso? A senhora só sabe chorar da vida. Meus filhos só me dão problema. Por que a senhora faz isso? Olha o que diz a Bíblia. Deus ouviu a voz do menino. O anjo de Deus veio até Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? É uma pergunta que eu vou dizer para você que eu acho que ele falou com essa ênfase assim, sabe? O que você tem, Agar? O que você está chorando aí, mulher? Oxe, não é assim que falam os amigos lá, alguns nordestinos. Oxe, mas como é que você está desse jeito chorando? Por que você está chorando assim, mulher? Qual que é teu problema? O que está acontecendo? Para de chorar mingar da tua vida, para de reclamar, é isso que Deus está falando. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Aí diz: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Agora Agar, ela depois que ela consegue ouvir a voz de Deus pelo anjo que vem falar com ela, agora ela se levanta. Quando? Quando ouve a voz de Deus. Enquanto você não ouve a voz de Deus, você fica chorando. Porque para mim não dá certo, porque eu não sei, porque eu nasci para sofrer, porque não sei o que lá, porque parará. Você fica reclamando de tudo, porque você não ouve a Deus. Quando você começar a ouvir a Deus, você vai entender que tudo acontece da vontade de Deus. E se você colocar a palavra em primeiro lugar, você nunca vai estar como a Sara chorando aí, como diz um dito, chorando as pitangas, sofrendo. Ai meu Deus, o que será de mim? Aí diz o versículo 19, com muita ênfase, leia isso aqui, ó. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Sabe o que significa isso? Ela começou a chorar porque acabou a água, porque acabou o pão. Só que na frente dela, sabe quando você está cego? Quando você começa a chorar, você fica até com os olhos embaçados, né? Não é assim? Você não enxerga direito. Ela preferiu sentar e chorar e nem olhar para as circunstâncias à sua volta. Ela começa a chorar. E naquela hora
que ela para de chorar, que o Deus Todo-Poderoso dá uma palavra para Agar. Olha, teu filho vai ser bênção, fique tranquilo. Não fique desesperada, não. Calma, calma, mulher, pare de chorar. Quando ela limpa as lágrimas dos olhos, ela abre o olho na direção dela, tem um poço de água. Mas de quem é esse poço? Esse poço é para Ismael e para Agar. Esse poço era para eles. Deus, como prometeu para Abraão, não vou deixar Ismael desprezado. Deus não vai deixar você desprezado. Deus não vai abandonar você, nem a sua familiar. Sabe por quê? Porque Deus já tem algo preparado para você. Aí diz o fim. E era Deus com o moço que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ela prepara uma esposa para ele lá também da cidade onde ela era, de Agar também é egípcia, arruma uma egípcia para casar com Ismael. E o que eu quero dizer para você? Às vezes a solução está diante dos seus olhos. A solução está na tua frente, mas você de tanto reclamar, de tanto chorar da vida, de tanto desobedecer a palavra de Deus, que você está sofrendo. Se você parar um pouquinho e analisar e prestar atenção nas palavras do Senhor, você verá que a resposta está na tua frente. A resposta está diante de você. É só você parar de chorar, de ficar desesperado e olhar para a palavra de Deus. Eu quero orar por você agora. Tem pessoas que estão doentes, enfermas. Eu quero orar por você, porque a solução está agora na frente de você. Sabe esse homem que está na televisão agora pregando para você? Em nome de Jesus, que está com a xícara aqui, com a água no copo. Faça o mesmo na sua casa agora, eu quero orar por você. A solução está na tua frente agora, em nome de Jesus. Entre em oração comigo agora. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu venho mais uma vez ao Senhor, ó Pai, apresentar ao Senhor estes copos com água, pedindo que neles haja uma unção. Uma unção, meu Pai, jamais vista por esta pessoa, que quando ela beber desta água, ela vai sentir a cura completa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Sinto em meu coração de orar, ó Deus, por esta pessoa que está com um câncer na próstata, um caroço, um nódulo cresceu nessa próstata. Os médicos já disseram, avaliaram, os exames apontaram este mal. Mas para o Senhor não existe nada impossível. Por crer na tua palavra, eu declaro e determino que este mal na próstata, esse caroço, esse tumor, este câncer de nível 1, 2, 3, 4, eu determino em nome de Jesus, retroceda, volte, saia do corpo deste homem. Assim bem como este nódulo que tem crescido no seio dessa mulher, é um caroço. Ela nem procurou o médico porque ela tem receio e medo de desconfiar que é um câncer e ali ela não ter coragem para enfrentar. Pai, coloca nestas águas o teu poder, a tua unção. E todos que beberem destas águas sejam livres de suas enfermidades. Meu Deus, cura, meu Pai, a enfermidade nos ossos. Cura a enfermidade, meu Deus, a cartilagem que não nasce mais, que não flui mais. Essa pessoa está tendo, meu Pai, um problema de o osso está roçando no osso. Essa pessoa sofre para caminhar, para andar, para se locomover. Meu Deus, essa pessoa que está acamada há semanas numa UTI. Jesus, os médicos não descobrem o que é, mas o Senhor é o médico dos médicos. Coloque uma unção nessas águas e todos que delas beberem, testemunhem o poder do Senhor, a cura completa. Assim eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água para a glória de Deus.